Olá, gente. Eu tô chocado ainda, viu? E hoje é quarta-feira, dia 7 de julho daquele ano empesteado do nosso Senhor Jesus Cristinho de 2021. E a notícia que eu li ontem, mas ainda eu continuo chocado com a minha, a tua, a nossa imagem no exterior. Afinal, desde que o capitão assumiu aí a cadeira, né, dos seus 4 anos de bravatas, porque todos os dias ele fala naquele cercadinho dele, ele tem uma piada machista, uma piada misógina, ou então alguma fala anti-ecológica, ou anti-vacina, ou anti-humanidade. E assim, a imagem do Brasil está sendo cada vez mais desconstruída lá fora. Olha que nós já fomos o país do futebol, não somos mais. O país da alegria do carnaval, não somos mais. Da economia, nós não somos uma economia muito forte, mas nós só exportamos commodities. Nós não agregamos valor em nada. A única coisa, na verdade, que a gente agregou valor e vendia muito era o tal do biotônico Fontoura. E vocês sabem por quê? E vendia quando? Vendia para os americanos, principalmente para a máfia americana, que comprava biotônico Fontoura, porque na sua fórmula tinha acho que 30% de álcool, e durante a lei seca, como não podia vender bebida alcoólica, provavelmente, o Al Capone, né, era um assíduo comprador do biotônico Fontoura, porque um litro daquele dava um porre sensacional. Mas por falar em Al Capone, que é o símbolo máximo dos mafiosos, ontem a vergonha que eu estou falando foi essa. Que em Cannes, o premiadíssimo diretor negro norte-americano Spike Lee, que dirigiu para mim 2 filmes fantásticos, Faça a Coisa Certa em 1989 e Infiltrado na Clã, que o filho dele faz o papel principal há 2 anos atrás, o Spike Lee preside o Festival de Cannes, né? Que é ali na Riviera Francesa. Aqui perto nós temos a Riviera de São Lourenço. Não é essa, é a Riviera Francesa, né? E como ele preside o júri, ele fez um discurso onde que ele diz o seguinte, ele não nomeia o nome do nosso presidente. Ele diz assim, aquele presidente do Brasil é um gangster. E aí ele incluiu na lista dele outros dois. Um é presidente e o outro é ex. Ele incluiu o Putin nessa lista e o Trump, que é o ex-presidente do país dele. Olha, eu fiquei chocado, porque não é só ele. Se vocês entrarem aqui na internet e começarem a ver um monte de New York Times, o que vocês quiserem por aí de jornais do mundo, a nossa imagem está péssima, 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 né? Tudo isso por essas falas destrambelhadas do capitão e do seu governo, principalmente na área ecológica, que é o que os gringos veem muito mais a gente, né? Isso nós só conseguimos fazer o quê? Depois daquela denúncia, daquela madeirada toda que foi mandado ilegalmente para os Estados Unidos. Bom, mas para espantar esta vergonha nossa, eu continuo aqui na minha República Livre Anarquista dos Banhistas das Terras Xamânicas dos Tupinambás, aqueles que eram antropófagos, aqui de Barequeçaba, lançando as minhas granadas do sol, a poesia nos salvará. E hoje eu vou visitar a obra poética de Luís Miguel Nava, que nasceu na cidade de Viseu, lá no norte de Portugal, pertinho da cidade do Porto, em 29 de setembro de 1957, e que faleceu em Bruxelas de forma trágica em 9 de maio de 1995. Nava foi influenciado principalmente pelos escritores homossexuais como Rimbaud, Gide, Burroughs, Boileau, Pasolini e muito do português Manuel Teixeira Gomes. Em maio de 1995, Luís Miguel Nava foi encontrado assassinado, brutalmente assassinado, né, em circunstâncias chocantes, segundo relatam os jornais da época, e ele foi morto pelo seu ex-companheiro, que era um marroquino, que na verdade o matou e para roubar seus bens. Né? Luís Miguel Nava tinha apenas 38 anos. Eu vou ler 2 poemas do Nava e vocês vão ver
o texto vigoroso dele, e ele é um daqueles textos que não pede licença para invadir os nossos eus. O primeiro poema que eu vou ler se chama A Noite e diz assim: A noite veio de dentro, começou a surgir no interior de cada um dos objetos e a envolvê-los num halo negro. Não tardou que as trevas irradiassem das nossas próprias entranhas, quase que assobiavam a cruzar-nos os poros. Seriam 1, 2 ou 3 horas da tarde e nós sentimos-las crescendo a toda a nossa volta. Qualquer que fosse a perspectiva, as trevas bifurcavam-na. Daí a sensação de que, apesar de a noite também se desprender das coisas, havia nela algo de essencialmente humano, visceral. Como instantes exteriores que procurassem integrar-se na trama do tempo, sucediam-se os relâmpagos. Era a luz da tarde num estertor a emergir intermitentemente à superfície das coisas. Foi nessa altura que a visão se começou a fazer pelas raízes. As imagens eram sugadas a partir do que dentro de cada objeto ainda não se indiferenciara da luz. E após complicadíssimos processos, imprimiam-se nos olhos, unindo aos relâmpagos, rompíamos então, a custo, a treva nasalada. O segundo poema é uma pequena obra-prima e tem como título Teatro, e diz assim: Na selva dos meus órgãos, sobre a qual foi desde sempre a pele, o firmamento, ao coração coube o papel de rei da criação. Ignoro de que peça é todo este meu corpo e encenação perversa, onde se vê o sangue rebentar contra os rochedos do inferno, aonde às vezes o sol vai buscar as chamas, sobre ele impediosamente jorram os projetores. Só a poesia nos salvará. Espero que um dia, depois dessa tormenta passar neste nosso país, consigamos refazer a nossa imagem de um país alegre, né? De um país poético, um país que já produziu tanta coisa boa. Beijo a todos e a todas e até amanhã. Se Deus quiser, eu passo para te ver, ó mulher. Grande Noel. Beijo.